És bem-vindo, és bem-vindo, és bem-vindo. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe a todos aí que estão ouvindo essa live. Minha irmã querida, irmã Rosângela Pocedônia, meu amigo Lincoln Couto, sejam bem-vindos aí à nossa live. Mais pessoas chegando, mais pessoas entrando devagar. Bom, vamos dar continuidade aí ao nosso projeto de falar sobre a inspiradora liderança de Jesus, descrita no Evangelho de São João. E nós já estamos hoje aí nesse que é o capítulo 4. Amém? Hoje falando do capítulo 4 do Evangelho segundo São João, a inspiradora liderança de Jesus. Bom, e como a gente propôs, a gente sempre fala alguma coisa teológica, né, sobre o Evangelho, para poder compreender o Evangelho, e depois a gente entra na aplicação da característica que nos está descrita aí no capítulo que é proposto. Meu amigo Luiz Veloso, da cidade de Talva, que Deus abençoe você aí, rica e abundantemente. Luiz, me ajuda aí compartilhando aí esse áudio live, para que essas pessoas bonitas que eu aprendi a amar aí nesses 4 anos que eu estive em Talva possam ouvir também e serem edificadas. Amém? Bom, irmãos, como eu falei aqui no primeiro áudio, João é aquele evangelista que vai escrever o seu evangelho 60 anos depois. João teve 60 anos para ver o resultado que os 3 primeiros evangelhos escritos haviam produzido, e ele teve o tempo necessário para decidir, né? 60 anos é um tempo confortável para decidir se ele ia seguir na mesma linha dos outros 3 evangelistas ou se ele escreveria alguma coisa com uma proposta diferente. João apostou numa nova proposta. João é aquele que vai relatar Jesus mais intimamente. João é aquele que vai relatar Jesus de maneira mais pessoal. Ele vai colocar os holofotes do seu relato sobre os sentimentos de Jesus, sobre as palavras de Jesus, sobre como Jesus se sentia diante de tudo aquilo e como ele também sentia a sua missão entre nós, né? Como ele encarava a experiência de se tornar homem. Bom, ele pôde fazer isso porque depois de 60 anos ele poderia dizer: oi, Leia Vares, do clã Vares aí, uma das famílias mais aristocráticas da sociedade cristã, né, de Italva. Que Deus abençoe você e essa senhora linda que você tem o privilégio de chamar de mãe, né? A matriarca, poetisa, mulher espiritual, mulher de oração, a irmã Nilda Vares. Mando meu beijo para ela, tá? Meu carinho, sempre penso nela com enorme carinho. Bom, 60 anos depois, então, João escreve o seu evangelho e também nos fica assim muito descrito, né, a condição fisiológica em que João chega na sua velhice. João já está escrevendo esse evangelho aproximadamente entre 90 e 99 anos. E a lucidez de João é fantástica, porque nenhum outro evangelho vai pontuar tão bem como o evangelho de João a questão cultural e a questão geográfica. É através de João que os teólogos conseguem fazer a verdadeira pontuação cronológica e a verdadeira pontuação social e cultural. É impressionante, João tem 90 anos, mas ele consegue lembrar dos detalhes minuciosos da cultura da sua juventude
consegue lembrar minuciosamente do mapa de Jerusalém na sua cabeça. Ele fala com exatidão onde fica o tanque de Betesda, onde fica o tanque de Siloé. Ele basicamente no seu evangelho descreve a cidade de Jerusalém. E isso é muito mais precioso porque é uma pessoa que já está numa idade avançada, né? Isso nos mostra como João está perto de fazer 100 anos, mas assim, a sua condição psicológica ela está plenamente conservada, como se ele ainda fosse aquele garoto que corria, que andava e que seguia Jesus no auge da sua juventude. Vamos lá, capítulo 4 do Evangelho segundo São João é a liderança inspiradora de Jesus para as nossas vidas, né? O objetivo da cristandade, como eu tenho falado até aqui, é de que com a sua vida, com a sua fé, com tudo que tem, com todos os seus bens, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu coração, todo cristão é chamado para exercer liderança positiva na sociedade, de mostrar não só com as suas palavras, mas com a sua vida a poderosa e maravilhosa graça de Jesus, que agora vive em nós, uma vez que nós fomos regenerados pelo Espírito Santo, que nos fez ser donos agora de uma nova e poderosa vida em Cristo Jesus. Vamos lá, a característica de hoje é uma característica que tem muito a ver com a graça. Aliás, graça de maneira objetiva é o tema desse capítulo e será o tema do capítulo de amanhã também, para a gente poder adiantar. Como eu tenho dito nos áudios anteriores, João vai se esforçar para sempre desdobrar o relato de Jesus. Jesus vai estar sempre sendo mostrado em dois ambientes. Às vezes tem uma história seguida de uma segunda história, tem um ambiente seguido de um ambiente. Bom, aqui também vai acontecer isso. Mas para você poder entender perfeitamente o capítulo 4 de João, você tem que ler o último versículo, o versículo 54. Se você tiver uma Bíblia, abre e leia comigo, porque o último versículo de João 4 é o versículo que vai nos ajudar a compreender tudo o que vai acontecer nesse versículo. E ele diz assim: foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Então eu vou repetir. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Queridos, esse sentido direcional, esse sentido que Jesus toma de um lugar para o outro, é muito importante para nos revelar o tipo de atitude que Jesus vai ter, sempre. Porque a Judéia é o lugar que Jesus vai para confrontar a velha ordem. Todas as vezes que Jesus toma o sentido da Judéia, sempre há debates, sempre há enfrentamentos, sempre há aquele atrito entre o reino de Deus e a destruição de velhas práticas, práticas que não servem mais, práticas que não ajudam, práticas que adoecem. No entanto, quando Jesus sai da Judéia em direção à Galiléia, tudo muda, porque a Galiléia é um lugar mais leve. A Galiléia, ela funcionou naqueles dias como o lugar onde Jesus fez o seu quartel-general. Quando Jesus tomava o sentido Judéia-Galiléia, ele estava mais leve, mais tranquilo. Quando ele estava no sentido Galiléia-Judéia, ele era o rabi que confrontava, o rabi que estava mudando a nova ordem, a velha ordem. Mas quando ele está no sentido da Judéia para a Galiléia,
Ele é o Rabi que está construindo uma nova ordem em novos corações. Ele está construindo um novo entendimento. Ele está no papel de ensinar os seus discípulos. Lhe ajudarão a transformar o mundo pelos próximos 20 anos. Sobre graça, graça que transforma, graça que modela. Bom, como Jesus está saindo da Judéia e indo para Galiléia, o seu coração ele é mais do que nunca evangelístico. E o evangelho, para ele alcançar vidas, ele precisa de que um preço seja pago. Ele precisa de que a identidade espiritual ela esteja acima da identidade nacional, da identidade cultural. E é justamente essa grande característica de Jesus para nós, que se você não abandonar questões culturais, se você não abandonar questões de identidade religiosa, você nunca vai conseguir fazer bem aquilo que Deus confiou para você. Presta atenção, a Bíblia diz que Jesus então sai da Judéia em direção à Galiléia e que lhe é necessário passar por Samaria. Como você bem sabe, os judeus e os samaritanos não tinham um bom relacionamento. Os judeus e os samaritanos tinham atritos poderosos de natureza social, de natureza cultural, porque os judeus achavam que os samaritanos eram mestiços e que eles estavam ali ocupando a terra de maneira irregular. Então também era uma questão étnica, né? Havia um ódio étnico. Étnico tem a ver com etnia, né? A identidade dos povos, das nações. E então Jesus, indo para a Judéia, já com o coração leve, porque ele não precisa produzir enfrentamento, mas sim ensinamento que transforma, Jesus desvia o seu caminho e então vai parar ali nas imediações de Sicar, onde ele vai ter aquele diálogo poderosíssimo com a mulher samaritana. E a mulher samaritana é uma das duas pessoas relatadas no Evangelho que vão ouvir o que pouquíssimas pessoas ouviram da pessoa de Jesus de forma particular. Aquela mulher a quem socialmente ninguém dava nada, aquela mulher a que socialmente não tinha valor nenhum, aquela mulher ouviu o próprio Jesus dizendo que ele era o Cristo, uma informação até então privilegiada que pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de ouvir do próprio Jesus. Por que Jesus evitava dizer que ele era o Cristo? Porque isso antecipava verdades que iriam gerar confrontos desnecessários. Então, raramente Jesus falava sobre isso. Bom, há então essa ponte, porque a graça ela é uma ponte, e o capítulo 4 fala sobre construir novos diálogos. A liderança inspiradora de Jesus sempre vai nos ensinar a construir novos diálogos, ainda que a gente tenha que atropelar a nossa identidade religiosa, a nossa identidade nacional, a nossa identidade cultural. Jesus passa por cima de tudo aquilo que ele havia aprendido como povo e entra dentro de Samaria e prega o reino de Deus para aquela mulher. Foi um estardalhaço, foi uma coisa poderosíssima, foi uma coisa que deixou corações marcados. Bom, Jesus fica ali um tempo com eles e Jesus então corrige a sua rota e ele volta então para a Galiléia. Quando Jesus está chegando na Galiléia, há mais uma ponte para ser feita, com mais uma classe de pessoas que para os judeus era difícil o relacionamento com elas, que era aquelas pessoas que estavam a serviço do Império Romano e aquelas pessoas que estavam a serviço de Herodes. Herodes que nunca foi muito bem visto pelos judeus, principalmente depois que ele matou João Batista. E é claro, o ódio que os judeus tinham por esses dois líderes, esses dois monarcas, se estendia
a todo o seu oficialato, de maneira direta. De modo que essas pessoas, mesmo cumprindo com obrigações reais e governamentais, elas eram consideradas dentro de Israel uma espécie de pária. Ninguém queria estar perto dela. Ninguém queria estar perto dos cobradores de impostos. Ninguém queria estar perto de soldado romano. Ninguém queria estar perto dos oficiais de Pilatos. Ninguém queria estar perto dos oficiais de Herodes. Esse pessoal, por mais que eles tivessem uma vida boa, eles eram uma espécie de pária. Eles nunca tinham tranquilidade para andar bem nas ruas. Pois bem, quando Jesus está chegando na Galileia, então um dos oficiais de Herodes, né? Porque a palavra no grego fala que ele é um dos oficiais do rei, né? A palavra tem a ver com o basiléu, basilisco, né? O oficial do rei. E ele então chega ali desesperado e ele fala: Rabi, meu filho está doente, eu preciso que o senhor me ajude com o meu filho. No que então Jesus, olhando para os seus discípulos, fala aquela palavra que a gente já conhece muito bem, também é famosa, e diz que se esse povo não ver sinais, de maneira nenhuma eles crerão, né? E a crença desse homem, ela é vitalizada e ela é dinamizada pela a verdade que ele já tem no coração dele, hierárquica. Esse homem é um oficial, esse homem sabe o que é viver sobre comando, o que é viver sobre autoridade. Por isso, quando Jesus fala para ele: pode ir, seu filho já está curado, ele não tem dificuldade de acreditar naquilo, porque o seu ganha-pão, a sua vida, tem a ver com saber obedecer ordens do rei. E ele prontamente não pede para Jesus uma contraprova. Ele não diz para Jesus: eu tenho dificuldade de acreditar em você, você tem que ir lá comigo. Não, ele simplesmente agradece, sai e vai para casa. Ele sabe o que é estar sobre a ordem de alguém. Bom, quando ele está prestes a chegar em casa, alguns dos seus serviçais estão vindo em direção a ele e falam para ele: olha, teu filho foi milagrosamente curado. E ele então pergunta: que hora mais ou menos isso aconteceu? E então os seus serviçais dizem: olha, ontem por volta de tal hora isso aconteceu. E aí ele entende que foi exatamente naquela hora, no dia de ontem, em que Jesus havia falado para ele: pode ir, porque o teu filho está curado. Sabe, queridos, essa é a grande lição para nós do Evangelho de João capítulo 4, sobre a liderança inspiradora de Jesus. Jesus nos inspira com a sua vida, nos fazendo entender que muitas das vezes graça significa construir pontes com pessoas difíceis, com grupos difíceis, com etnias difíceis, com pessoas de outras religiões, pessoas de outras ideologias políticas, pessoas que não têm um pensamento semelhante ao nosso, pessoas que não são parecidas conosco, né? Graça é isso. Todo aquele que quer viver Jesus, todo aquele que quer se parecer com Jesus, ele tem que saber que muitas das vezes ele vai ter que engolir a sua identidade religiosa, a sua identidade denominacional, vai ter que engolir as suas tradições familiares, culturais, para que o reino de Deus seja então plenamente anunciado com ele. A minha internet começou a falhar agora, então eu vou terminar com mais rapidez. Amanhã então nós estamos de volta às 5 horas da tarde, falando sobre Jesus e a liderança inspiradora para as nossas vidas, para a nossa comunidade, para os nossos dias. Querido, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Me ajuda compartilhando esse áudio para que ele abençoe outras pessoas no nome de Jesus. Que o Senhor faça resplandecer sobre você a luz do seu rosto. Que o Senhor lhe favoreça, que o Senhor lhe dê a paz, que a mão poderosa dele esteja diante de você, aplanando os caminhos e abrindo as portas de bronze, que você tenha vida, que você tenha sucesso. Até amanhã, às 5 horas da tarde, se assim o Senhor nos permitir, no nome santo de Jesus. Amém.